excelente noite para você, empreendedor, para você, empreendedora. Vamos continuar aqui nossa leitura do livro A Única Coisa. E que nós vamos falar hoje sobre as mentiras que nos induzem ao erro e tiram a gente do caminho. Quais são as mentiras que nos induzem ao erro e tiram a gente do caminho? Vamos desmascarar tudo aí hoje. Vamos desmascarar as coisas que nós acreditamos, as coisas que nós acreditamos que tá sendo bom pra gente, que tá nos ajudando, na verdade tá ferrando com a nossa vida. Então vamos descobrir quais são essas mentiras, que daí a gente descobrindo as mentiras, a gente consegue seguir a nossa rota, seguir nosso caminho na direção certa, combinado? Então, para você que está chegando agora, o livro que a gente está lendo é esse aqui, é A Única Coisa. É um livro que fala sobre foco, sobre resultados extraordinários, e é um livro principalmente que fala sobre o nosso propósito, tá? Porque no fundo, essa única coisa tem a ver com o nosso propósito. Então, se você está se sentindo aí um pouco perdido na vida, se você ainda está se perguntando, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Esse livro aqui é para você, tá? Se você caiu aqui nessa live, eu tava lendo esse livro sozinha em casa. E eu falei, não, eu preciso compartilhar isso com mais pessoas. Isso aqui tem a ver com felicidade, isso aqui tem a ver com resultados, isso aqui tem a ver com vida, né? Com as escolhas que a gente faz na vida, com as nossas escolhas. Então, nós estamos entrando aqui, nós já lemos 3 capítulos, e agora a gente tá entrando aqui oficialmente na primeira parte, né? Depois desses capítulos introdutórios. E essa primeira parte são vários capítulos que vão falar sobre as mentiras que nós acreditamos sejam coisas certas, são coisas certas, mas que nos atrapalham, que nos tiram do caminho, que nos tiram do foco, tá bom? Oi, Thaís tá dando um oizinho ali, oi. Oi pra todos vocês aí que estão na live. Fica comigo, hein, gente? E assim, o objetivo dessa minha leitura, né? Em primeiro lugar, eu tô lendo pra mim, tá, gente? E só que eu estou me disponibilizando a vir aqui e ler, abrir uma live e ler esse livro para que aquelas pessoas que queiram se conectar comigo, aquelas pessoas que talvez sejam tocadas e que essa mensagem possa chegar ao seu coração, que possa ser útil. Então aqui é uma forma que eu escolhi de servir a você. Então, mas desde já eu agradeço e sou grato pela sua presença aqui comigo, tá bom? Vamos começar? Então começou com uma frase aqui, ó. O problema não é o que você não sabe, e sim as suas certezas que não são assim tão certas, que não são tão certas assim. O problema não é o que você não sabe. O problema é que as suas certezas não são tão certas assim, tá? O problema com a verdade intuitiva. O problema com a verdade intuitiva. Em 2003, a Merriam-Webster começou a analisar buscas feitas em seu dicionário online para determinar qual era a palavra do ano. A ideia era que, com as buscas por palavras na internet revelam o que está em nossa mente coletiva, a palavra mais procurada provavelmente capturaria o espírito da época. Então eles queriam saber naquela época qual era a palavra que estava sendo mais pesquisada. A primeira vencedora confirmou isso. Logo após a invasão do Iraque, todo mundo parecia querer saber qual era o verdadeiro significado de democracia. Essa era a palavra, democracia. No ano seguinte, blog, uma palavra inventada que descrevia um novo modo de comunicação, chegou ao topo da lista. Em 2005, depois de todos os escândalos políticos naquele ano, integridade, a palavra integridade ficou em primeiro lugar. Até que em 2006, a Merriam-Webster veio com uma novidade. Os visitantes do site podiam indicar candidatas à palavra do ano e também votar. Podemos dizer que foi uma tentativa de instilar feedback qualitativo em um exercício quantitativo, ou podemos simplesmente considerar uma boa jogada de marketing. A vencedora, numa vitória esmagadora, foi truthness, palavra inventada pelo comediante Stephen Colbert
no primeiro episódio do programa The Colbert Report, no Comedy Central. E o que significa a verdade que vem da intuição? Ó, a palavra que ganhou foi essa que é truthiness, que quer dizer... cadê aqui? A verdade que vem da intuição. A verdade que vem da intuição. Pera aí que eu me perdi aqui. Ah, tá. E não dos livros. A verdade que vem da intuição. Então, a verdade que vem de dentro. Tem que pôr meu dedinho aqui pra eu não me perder. Numa era da informação impelida por notícias 24 horas por dia, falação interminável nas rádios e blogs, sem crivo editorial, truthness engloba todas as inverdades incidentais, acidentais e até mesmo intencionais que são aceitas como verdadeiras, apenas por parecerem verídicas. O problema é que o ser humano age a partir daquilo em que acredita, mesmo quando é algo em que não deveria acreditar. Então, ó, o ser humano age a partir daquilo que acredita, mesmo quando é algo que não deveria acreditar. Deixa eu grifar aqui. Olha que coisa interessante. Assim, fica difícil diferenciar a única coisa, porque, infelizmente, vivenciamos muitíssimas outras. E essas outras coisas costumam turvar, o que é turvar? Deixa turva, né? Turvar o nosso pensamento, induzir ações erradas e desviar do sucesso. Gente, olha a gravidade disso aqui. Assim, fica difícil vivenciar a única coisa, porque, infelizmente, vivenciamos muitíssimas outras, e essas outras coisas costumam turvar o nosso pensamento, induzir ações erradas e desviar do sucesso, tá? Então, é tudo essas baboseiraiadas que a gente vai ouvindo, que a gente começa a repetir pra gente. Nós começamos a acreditar que isso é verdade e isso vai tirando o nosso foco. Isso vai tirando a gente do caminho do sucesso, porque a gente tá achando que tá seguindo a verdade e, na verdade, tá seguindo uma mentira. A vida é curta demais para caçar unicórnios, preciosa demais para confiar num pé de coelho. Quase sempre as verdadeiras soluções que buscamos estão bem diante do nosso nariz, só que infelizmente fica difícil enxergá-las debaixo do volume espantoso de absurdos, uma inundação de senso comum que na verdade é uma total falta de senso. Já ouviu seu chefe usar a metáfora do sapo na água? Se você jogar um sapo numa panela de água quente, ele pula para fora no mesmo segundo. Mas se você colocar um sapo em água morna e aumentar a temperatura aos poucos, ele morre fervido. É mentira. Gente, vou contar um segredo para vocês. Eu falo isso na minha palestra. Eu adoro contar essa história do sapinho para falar da zona de conforto. Agora eu vou ter que começar a contar que é mentira isso aqui. Tá dizendo aqui, pelo menos, que é mentira. Uma mentira com muita cara de verdade, mas mesmo assim uma mentira. Alguém já lhe disse que o peixe só fede da cabeça para baixo? Não acredite. É só uma história de pescador que por acaso cheira mal. Já ouviu falar que o explorador Cortés queimou seus navios quando chegou à América com o objetivo de motivar os seus homens? Não é verdade também. É mais uma mentira. Aposte no hóquei e não no cavalo. É uma verdade, é uma frase repetida há tempos que para que depositemos a nossa fé na liderança de uma empresa, mas como estratégia de aposta. Esse ditado só vai levar você à pobreza, o que faz a gente se perguntar como foi que se tornou um ditado. Com o passar do tempo, mitos e inverdades são disseminadas com tanta frequência que acabam se tornando familiares e por isso começam a parecer verdadeiros. E aí começamos a tomar decisões importantes com base neles. O desafio que todos enfrentamos ao desenvolver estratégias de sucesso é que
como as histórias de sapos, peixes, exploradores e jockeys, o sucesso também tem suas mentiras. O sucesso também tem suas mentiras. Olha isso aqui, gente. O sucesso também tem suas mentiras. Tenho coisas demais para fazer. Olha as mentirinhas que a gente conta, gente. Presta atenção aí nas lorotas que você conta para você. Tenho coisa demais para fazer. Vou conseguir realizar mais se fizer várias coisas ao mesmo tempo. Preciso ter mais disciplina. Eu deveria ser capaz de fazer o que quero sempre que quiser. Preciso de uma vida mais equilibrada. Talvez eu não devesse sonhar tão alto. Se você alimentar esses pensamentos, eles acabam se tornando as 6 mentiras sobre o sucesso que impedem de viver a única coisa. Vou ler os pensamentos aqui que ele está dizendo que são 6 mentiras. Ele vai resumir aqui. As 6 mentiras que atrapalham o seu caminho para o sucesso é: tudo tem importância igual, a ideia de ser multitarefas, a vida disciplinada, a força de vontade infinita, o equilíbrio como ideal e pensar grande é ruim. Vou repetir esse negócio aqui, que é tudo mentira e ele vai desvendar nos próximos capítulos, tá? Tudo tem importância igual, a ideia de ser multitarefas, a vida disciplinada, a força de vontade infinita, o equilíbrio como ideal e pensar grande é ruim. As 6 mentiras que atrapalham o sucesso são crenças que entraram em nossa cabeça e se tornam princípios operacionais que nos levam na direção errada. São atalhos que vão dar em becos sem saída. Ouro de tolo que nos afasta da verdadeira mina. Se você quer maximizar o seu potencial, terá que jogar por terra essas mentiras. Agora, hoje a gente vai ler, então, isso era uma introdução, agora a gente vai ler a primeira mentira, que é tudo tem importância igual, tá? As coisas que mais importam jamais devem estar à mercê de coisas que importam menos. Isso é uma frase de destaque aqui. Agora eu vou começar a ler. A igualdade é um ideal digno buscado em nome da justiça e dos direitos humanos. Mas no mundo real, dos resultados, as coisas nunca são iguais. Não importa como os professores avaliem, não há 2 alunos iguais. Não importa quão justo os árbitros tendem a ser, as disputas não são igualitárias. Não importa quão talentosas as pessoas sejam, jamais existem 2 iguais. Sim, $1 equivale exatamente a 100 centavos. E sim, as pessoas devem ser tratadas de forma igualitária. Mas em termos de realizações, não é verdade que tudo tem a mesma importância. A igualdade é uma mentira. A igualdade é uma mentira. Tá defendendo aqui o autor do livro. Vamos entender por que ele vai falar isso. Entender isso é a base de todas as grandes decisões. Como tomar decisões? Deixa eu grifar isso aqui depois para a gente fazer nosso resumo no final. Como tomar decisões, então? Quando você precisa fazer muitas coisas durante o dia, como que você decide o que você vai fazer primeiro? Você tem um monte de coisa lá para fazer. Ele está perguntando aqui. Como que você decide o que você vai fazer por primeiro? Quando somos crianças, a maioria de nós faz o que precisa fazer quando é a hora de cada coisa, tá? Está na hora do café da manhã, está na hora de ir para a escola, é hora de fazer dever de casa, é hora de arrumar o quarto, é hora de tomar banho, é hora de dormir. À medida que crescemos, ganhamos algum nível de escolha. Você pode ir brincar se fizer o dever de casa antes do jantar. Quando viramos adultos, tudo fica ao nosso critério. Tudo é uma escolha. E quando a nossa vida é definida por nossas escolhas, quando a nossa vida está definida por nossas escolhas, a pergunta importante é:
como fazer boas escolhas. A pergunta importante é: como fazer boas escolhas? Então, hoje nós estamos falando sobre escolhas, certo? Para complicar ainda mais as nossas escolhas, à medida que a gente envelhece, à medida que envelhecemos, parece haver uma pilha cada vez maior de coisas que achamos que simplesmente precisam ser feitas. Obrigações demais, trabalhos demais, compromissos demais. Nossa condição coletiva passa a ser de atolados. Alguém se identifica aí, gente? Fala assim, tô atolado. Escreve aí no comentário pra mim, tô atolado, tô atolado. Tô atolado. Né? Então tá dizendo aqui que a gente tem obrigação demais, tem trabalho demais, tem compromisso demais e parece que a gente tá sempre atolado. É então que a batalha pela prioridade fica feroz e frenética. Sem fórmula clara para tomar decisões, apenas reagimos ao que nos acontece e recuamos para os métodos familiares e confortáveis de tomar decisão. O resultado disso é que, escolhendo aleatoriamente, seguimos estratégias ruins. Olha só, gente. Olha o que está dizendo aqui. Ó, sem uma fórmula clara para tomar decisões, apenas reagimos ao que nos acontece e recuamos para os métodos familiares e confortáveis, aquilo que já é meio conhecidinho, né? O resultado disso é que escolhemos aleatoriamente, sem nenhuma regra, e seguimos estratégias ruins, indo de um lado para o outro, como um personagem desorientado de um filme de terror clichê. Acabamos subindo a escada em vez de sair de casa. Em vez da melhor decisão, simplesmente tomamos qualquer decisão, e o que deveria ser progresso vira armadilha. O que deveria ser progresso vira armadilha. Olha isso aqui, quando tudo parece urgente e importante, nós nos mantemos ativos e ocupados. Mas isso não nos aproxima nem um pouco do sucesso. Olha só, gente. Quando tudo parece urgente, tudo é importante, tudo parece igual. Nós nos mantemos sempre ativos e ocupados, mas isso não nos aproxima nem um pouco do sucesso. Vivemos em atividades, mas sem produtividade. Ocupados, porém, nos sentindo culpados. Ocupados, porém, nos sentindo culpados. Como disse Henry David Thoreau, não basta se ocupar. As formigas também se ocupam. A questão é, estamos ocupados com quê? Estamos ocupados com o quê? Cumprir dezenas de tarefas por motivos quaisquer ainda é pouco distante de cumprir ao menos uma tarefa significativa. Ao menos uma tarefa significativa. Nem tudo tem a mesma importância. E o sucesso não é um jogo vencido por quem faz mais. Mas é exatamente assim que a maioria das pessoas age todos os dias. Ele está falando assim, nem tudo tem a mesma importância e o sucesso não é um jogo vencido por quem faz mais. Porém, as pessoas acreditam nisso. Muito a fazer a troco de nada. Esse é o tópico do nova parte aqui. A lista de tarefas são um elemento... isso aqui, a hora que eu li, gente, quis morrer, tá? Que eu faço listinha. Quem aí faz listinha de tarefa das coisas que você tem que fazer no dia? É isso aqui que ele vai falar agora. Da listinha de tarefa que a gente faz na vida aí. A lista de tarefas são um elemento fundamental nos discursos sobre a boa gestão do tempo. Perseguidos incansavelmente por nossos desejos e dos outros, fazemos anotações de qualquer jeito, onde e quando dá, ou registramos tudo metodicamente na agenda. Os planners reservam espaços valiosos para listas e tarefas diárias, semanais e até mensais.
Há um número incontável de aplicativos de celular para organizar tarefas, assim como programas de computador que absorvem diretamente. Parece que por toda parte somos encorajados a fazer essas listas. E ainda que lista seja algo valioso, elas têm também um lado sombrio. Apesar de servirem como uma coletânea útil das nossas melhores intenções, a lista de tarefas também nos tiranizam com coisas triviais, sem importância, que nos sentimos obrigados a realizar só porque estão na lista. É por isso que a maioria de nós tem um relacionamento de amor e ódio com as listas de tarefa. Quem faz listinha aí, hein, gente? Quem faz listinha de tarefa do dia? Se deixarmos, elas estabelecem nossas prioridades do mesmo modo que a caixa de entrada do e-mail pode determinar o nosso dia. A maioria fica abarrotada de e-mails desimportantes disfarçados de prioridades. Cumprir as tarefas na ordem que elas aparecem é agir como se uma roda precisasse de graxa imediatamente porque está rangendo. Então, ó, cumprir a tarefa na ordem que elas aparecem é como agir se uma roda precisasse de graxa imediatamente só porque está rangendo. Como observou muito bem o ex-primeiro-ministro australiano Bob Hawke, nem sempre o mais importante é o que fala mais alto. Os realizadores atuam de modo diferente. Eles têm uma percepção do que é essencial. Param apenas por um tempo suficiente para decidir o que importa e depois permitem que o que importa direcione o seu dia. Gente, olha isso aqui. Os realizadores, as pessoas que fazem acontecer, as pessoas que realizam, os executores, eles atuam de modo diferente. Eles têm uma percepção do que é essencial no dia. Param apenas um tempo ali suficiente para decidir o que importa e depois permitem que o que importa direcione o seu dia. Os realizadores fazem mais cedo o que os outros planejam fazer mais tarde e adiam, talvez indefinitivamente, o que os outros fazem mais cedo. A diferença não está na intenção, mas na procedência. Os realizadores sempre sabem identificar prioridades. As pessoas que realizam sempre sabem identificar prioridades. Se deixada em um estado bruto, como um simples inventário, uma lista de tarefas pode facilmente desviar você do caminho. Ela é simplesmente uma relação das coisas que você acha que precisa fazer. E a primeira da lista é apenas a primeira que você lembrou. Falta a lista de tarefas o propósito de sucesso. Propósito de sucesso. Achei legal isso aqui. Na verdade, em geral, elas não são listas de tarefas, e sim listas de sobrevivência. Guiam nossos dias e nossa vida, mas não conseguem fazer com que cada dia seja um degrau para o próximo, de modo que a gente vá construindo o sucesso progressivamente. Passar horas e mais horas riscando itens da lista e terminar o dia com uma lata de lixo cheia e a mesa vazia não é virtude e não tem nada a ver com sucesso. Em vez de uma lista de tarefas, você precisa de uma lista de sucesso, pensada especificamente para resultados extraordinários. Vamos ler de novo? Isso aqui eu já tinha até grifado da primeira vez que eu li. Em vez de uma lista de tarefas, você precisa de uma lista de sucesso, pensada especificamente para resultados extraordinários. Então, quem aí tem lista de tarefas já muda para a lista de sucesso. Ele vai ensinar como é que você faz essa lista de sucesso. A lista de tarefas costuma ser longas e a do sucesso são curtas. Uma empurra você para todas as direções, a outra para uma direção específica. Uma é um diretório desorganizado e a outra é uma diretriz bem definida. Se uma lista não for pensada para o sucesso, não é para lá que ela vai levar você. Se sua lista de tarefas contém de tudo um pouco, provavelmente vai levá-la para todo canto,
menos para onde você realmente quer ir. Mas então, como transformar uma lista de tarefas numa lista de sucesso? Com tantas coisas você poderia fazer, como decidir o que mais importa a cada momento de cada dia? Ele está falando aqui, faça como o Juran. Juran decifra o código. No final da década de 1930, um grupo de gestores da General Motors fez uma descoberta intrigante. Só um pouquinho, deixa eu tomar uma aguinha aqui. E aí, quem que tá aí? Quem está por aí? Me dá um oizinho aí pra eu saber. Tomar uma aguinha aqui. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Um grupo de gestores da General Motors fez uma descoberta intrigante que abriu a porta para algo extraordinário. Um dos seus leitores de cartões, dispositivo de entrada usados nos primeiros computadores, começou a produzir informações sem sentido. Ao investigarem a máquina defeituosa, eles acabaram encontrando um modo de codificar mensagens secretas. Na época, isso tinha um valor enorme. Desde que as infames máquinas de código alemãs Enigma apareceram na Primeira Guerra Mundial, criar e decifrar códigos era uma questão de alta segurança nacional e de curiosidade pública ainda maior. Os gerentes da GM se convenceram rapidamente de que seu código acidental era indecifrável. Um homem, consultor do Western Electric, que estava de visita à empresa, discordou. Ele aceitou o desafio de decodificar o código. Trabalhou a noite toda, às 3 da madrugada conseguiu. Seu nome era Joseph M. Juran. Mais tarde, Juran citou esse incidente como um ponto de partida para decifrar um código ainda mais difícil e dar uma das suas maiores contribuições para a ciência dos negócios. Por ele ter conseguido decifrar o código, um executivo da GM o convidou para revisar as pesquisas sobre gestão de salários que seguiam uma fórmula descrita por um economista italiano pouco conhecido, Vilfredo Pareto. No século XIX, Pareto tinha criado um modelo matemático para a distribuição de renda na Itália, declarando que 80% das terras pertencia a 20% da população. Ou seja, a riqueza não era distribuída de maneira igualitária. Desse fato, segundo Pareto, ela era concentrada de um modo altamente previsível. Pioneiro na gestão de controle da qualidade, Juran tinha notado que umas poucas falhas geralmente produziam a maioria dos defeitos. Ele notou que poucas falhas, elas geravam a maioria dos defeitos. Além de parecer verdadeiro em sua experiência, esse desequilíbrio talvez fosse até mesmo uma lei universal. E Juran suspeitava que a observação de Pareto poderia ser maior do que o próprio Pareto havia imaginado. Vocês já ouviram falar na lei de Pareto? É disso aqui que ele está falando, gente. Isso aqui é muito real, mas muito mesmo. Inclusive, a próxima linha fala aqui o que eu falei. O princípio de Pareto é tão real quanto a lei da gravidade. Mas muita gente não enxerga a gravidade que há nele. Não há apenas uma teoria, é uma certeza comprovável e previsível da natureza e uma das maiores verdades já descobertas sobre produtividade. Richard Koch, em seu livro Princípio 80-20, definiu melhor do que qualquer um. O princípio 80-20 é essa regra aí do Pareto, afirma que a menor quantidade de causas, inputs e esforços geralmente leva a uma maior quantidade de resultados, outputs e recompensas. Ou seja, uma pequena quantidade de causas, ela é responsável por uma grande quantidade de resultados. Ou seja, uma pequena parte, ela é responsável por a maioria do resultado. Em outras palavras, no mundo do sucesso não há igualdade entre as coisas.
Uma pequena quantidade de fatores leva a maior parte dos resultados. Uma pequena quantidade de fatores, de causas, leva a uma grande parte dos resultados. O esforço seletivo traz quase todas as recompensas. A gente focar onde a gente vai colocar nossos esforços, talvez no 20% que a gente vai focar vai gerar 80% do nosso resultado. Pareto aponta uma direção muito clara. A maior parte dos seus sucessos virá da menor parte do que você fizer. A maior parte do seu resultado virá da menor parte que você fizer. Resultados extraordinários dependem de muito menos ações do que você imagina. Só não fique preso a esses números. A verdade de Pareto é sobre desigualdade. E embora seja expressa na relação 80-20, que é 80% vem de 20%, pode assumir várias proporções. Dependendo das circunstâncias, pode facilmente surgir, digamos, um 90-20, que é 90% do seu sucesso resulta de 20% do seu esforço, ou 70-10, ou 65-5, mas saiba que todas as suas relações refletem o mesmo princípio. A grande sacada de Juran foi perceber que nem tudo tem a mesma importância. Algumas coisas importam mais que outras e muito mais. Uma lista de tarefas se transforma numa lista de sucesso quando você usa esse princípio de Pareto. O princípio 80-20 tem sido uma das diretrizes mais importantes para o sucesso na minha carreira. Ele descreve um fenômeno que, assim como Juran, observei várias vezes na minha vida. Algumas poucas ideias me trouxeram a maioria dos meus resultados. Alguns poucos clientes eram muito mais valiosos do que os outros. Um pequeno número de pessoas criou a maior parte dos meus sucessos empresariais. E um punhado de investimentos colocou mais dinheiro no meu bolso. Para todo lado que eu olhava, o conceito de distribuição desigual me saltava aos olhos. Quanto mais ele aparecia, mais eu prestava atenção. E quanto mais eu prestava atenção, mais ele aparecia. Até que finalmente parei de achar que era coincidência e comecei a aplicá-lo como princípio absoluto de sucesso, que ele é de fato. Não somente na minha vida pessoal, mas também no trabalho com qualquer pessoa. E os resultados foram extraordinários. Pareto ao extremo. Pareto prova que tudo que eu estou dizendo, mas tem um problema. Ele não vai muito longe. Quero que você avance mais ainda. Quero que você leve o princípio de Pareto até o extremo. Quero que você reduza o foco e identifique os 20%. Depois quero que você reduza mais ainda e quero que encontre os pouquíssimos que são vitais entre os poucos. A regra 80-20 é a primeira palavra para o sucesso, mas não é a última. Você precisa terminar o que Pareto começou. Para chegar onde quer chegar, você vai ter que seguir o princípio 80-20, mas não pode parar aí. Continue. Você pode pegar 20% dos 20% dos 20% e continuar nisso até chegar ao que é mais importante de tudo. Não importa qual seja a tarefa, a missão ou o objetivo, grande ou pequeno. Comece com uma lista do tamanho que quiser, mas desenvolva a mentalidade de a partir daí até as poucas que são mais importantes e não parar até chegar à única que é essencial. A única que é imperativa, a única coisa. Em 2001, convoquei nossa principal equipe executiva para uma reunião. Embora estivéssemos crescendo rápido, ainda não éramos reconhecidos pelos atores mais importantes do nosso ramo. Então desafiei o grupo a pensar em 100 maneiras de dar uma guinada. Levamos o dia inteirinho elaborando a lista. No dia seguinte, reduzimos a lista para 10 ideias. E a partir daí, escolhemos apenas uma grande ideia. A escolhida foi que eu escreveria um livro sobre como se tornar um realizador de elite no nosso ramo de atividade. Deu certo. Em 8 anos, aquele livro não somente se tornou um best-seller nacional, como deu origem a uma série de livros que vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Num ramo de negócio de cerca de 1 milhão de pessoas,
Uma única coisa mudou a imagem da nossa empresa para sempre. Agora, pare e faça as contas. Uma ideia dentre 100. Isso é Pareto levado ao extremo. É pensar grande, mas reduzir o foco. É aplicar o princípio da única coisa a um desafio empresarial de um modo muito poderoso. Mas isso não se aplica apenas aos negócios. Quando eu fiz 40 anos, comecei a aprender a tocar guitarra. Logo, descobri que tinha apenas 20 minutos por dia para praticar. Não era muito. Por isso, eu soube que precisava escolher muito bem o que aprender. Pedi ajuda do amigo Eric Johnson, um dos maiores guitarristas de todo. Que bom, né? Ele foi aprender a tocar guitarra com Eric Johnson, né? Mas tudo bem. Que me disse que se eu só podia fazer uma coisa, deveria treinar escalas. Seguindo seu conselho, escolhi a escala menor de blues. Descobri que se aprendesse aquela escala, poderia tocar muitos solos dos grandes guitarristas clássicos de rock, de Eric Clapton, a Billy Gibbons, talvez um dia até mesmo Eric Johnson. Essa escala se tornou minha única coisa da guitarra e foi aí que eu abriu as portas do mundo do rock para mim. Você vai encontrar a proporção entre o esforço e o resultado em todos os aspectos da sua vida. Basta procurar. E se você aplicar esse princípio, ele vai abrir as portas do sucesso que você busca em qualquer coisa que importe para você. Sempre haverá apenas algumas poucas coisas que importam mais do que outras. E dessas, uma será a mais importante. Tá acabando, tá, gente? Internalizar esse conceito é como ganhar uma bússola mágica. E olha só, gente. Sempre que sentir perdido ou sem direção, é só pegá-la e se lembrar do que é mais importante. Grandes ideias. Reduza o foco. Não se concentre em se manter ocupado. Concentre-se em se manter produtivo. Então, vamos lá, grandes ideias. Reduza o foco, não se concentre em se manter ocupado. Concentre-se em ser produtivo. Permita que as atividades mais importantes determinem o seu dia. 2. Vá ao extremo. Assim que descobrir o que é realmente importante, continue se perguntando o que é mais importante até que se reste só uma coisa. Essa atividade essencial irá ao topo da sua lista de sucesso. É a do topo, tá? Diga não. Quer você diga mais tarde ou nunca, o objetivo é dizer agora não. A todo o resto, até que o mais importante seja feito. Prestar atenção, gente? Você pode dizer mais tarde, você pode dizer nunca, mas você tem um objetivo de falar, agora eu não posso fazer isso. A todo o resto, até que o mais importante seja feito. Não fique preso... 4. Não fique preso no jogo do ticar. Se acreditamos que as coisas não têm a mesma importância entre si, devemos agir de acordo com isso. Não podemos ficar atrelados à ideia de que tudo precisa ser feito, que o sucesso resulta em riscar itens da lista de afazeres. Não podemos ficar presos num jogo em que jamais há um vencedor. A verdade é que as coisas têm importâncias diferentes e que se atinge o sucesso fazendo o que é mais importante. Às vezes é a primeira coisa que você faz, às vezes é a única. De qualquer modo, fazer o que é mais importante é sempre o mais importante a fazer. Muito bem, deixa eu ver quem tá aqui comigo. Olá, que joia, nossas vitoriosas, que alegria ter vocês aqui comigo. Muito bem, então hoje a gente falou sobre lista de tarefas, né? E a gente transforma a lista de fracasso numa lista de sucesso. E cada vez que a gente for montar essa listinha na agenda, a gente fazer a lista nessa ordem de prioridade. E sempre para fazer essa prioridade, a gente ir filtrando qual é a mais importante e perguntando qual que é o 20%. Se eu fiz 10 listas, né? Qual que são as duas mais importantes, que é o 20%. E daí dentro do 20% eu aplico de novo. Qual que é o 20% do 20%? Dessas duas, qual é a mais importante? Que é eu levar esse princípio do 80-20 ao extremo. Gente, isso muda o jogo. Isso muda o jogo. E eu fiz isso hoje, né? Eu enquanto tava montando minha palestra. E as pessoas precisam que você faça isso. Agora eu não posso, tô fazendo a minha palestra. Preciso que você faça isso. Agora eu não posso, tô montando palestra.
Então isso muda o nosso foco, muda o nosso direcionamento, você realmente coloca energia naquilo que você está fazendo e não vai ficar listando ali as coisas porque você tem que fazer. Você tem que fazer o que é mais importante, é isso que ele está ensinando. E a gente aprender a dizer não, né? E você viu as outras formas de dizer não, né? Ainda não, agora não, mais tarde eu posso fazer. Mas a gente, né, exercitar esse dizer sim para aquilo que é importante pra gente e dizer não para aquilo que não vai nos levar a lugar nenhum. Porque muitas vezes a gente vai direcionando as nossas ações, as pessoas vão fazendo escolhas por nós e a gente deixa de fazer as nossas escolhas. E são as nossas escolhas que levam ao nosso sucesso, não as escolhas dos outros. Espero que você tenha gostado. Foi um capítulo comprido. Não foi? Foi dureza aqui de chegar no fim. Achei que não ia acabar nunca. Mas foi top, hein, gente? Fala aí se foi uma virada de chave já. Teve virada de chave aí nessa noite ou não? Enquanto isso, eu vou tomar minha aguinha aqui. Agradecer aí a Ellen, que tá toda noite aqui. Agradecer a Maria, a Jane, a Janete. Toda essa mulherada aí que toda noite tá aí comigo. Né? Às vezes dá certo de vir, às vezes não dá. Mas a maioria tá aí. Muito bem. Boa noite, então. Colocaram. Beijinhos. Beijo pra vocês, gente.